Bom, pessoal, agora a gente vai ver a região cervical, tá bom? Vou explicar para vocês um pouquinho como é que a gente consegue diferenciar as vértebras da região cervical das vértebras da região torácica. Região cervical, né, nós temos aí 7 vértebras, né, bastante móveis, né, com bastante mobilidade. E aí nós temos as vértebras atípicas e as vértebras típicas. Então a gente vai usar isso também hoje para a nossa palpação. Tá? As vértebras atípicas nós temos o atlas, ou C1, o axis, ou C2, e C7 ou proeminente. Então essas vértebras a gente também vai estudar aqui um pouquinho à parte e depois a gente vai falar de C3, C4, C5 e C6, tá bom? Então, primeira coisa, para a gente identificar aqui C7 e T1, né? Para a gente identificar C7 e T1, a gente percebe que as duas têm um processo espinhosozinho aí bem proeminente. Porém, quando a gente pede para o paciente fazer uma ligeira flexão, ou seja, ele vai levar a cabeça para frente, a gente percebe que o processo espinhoso de C7 ele vai ficar um pouquinho mais alto. Mas mesmo assim, se a gente ainda tiver na dúvida, né, a gente faz o seguinte, ó, a gente palpa os dois processos espinhosos, o de C7 e o de T1. Nós vamos palpar os dois que vão estar mais proeminentes. Né? E para tirar a nossa dúvida, a gente pede para o paciente fazer uma ligeira extensão com rotação da cabeça. Na hora que o paciente fizer essa extensão com uma ligeira rotação, nós vamos perceber que o processo espinhoso de C7 ele vai se movimentar mais em relação ao processo espinhoso de T1. A gente percebe isso na ponta dos nossos dedos. Tá? Então, C7 tem uma mobilidade maior, né, por se tratar de uma vértebra cervical, e por não ter nenhuma costela se prendendo, nenhuma costela segurando aí C7. Tá? Então, a gente vai perceber que C7 vai ter uma mobilidade maior do que T1. T1 a gente já visualiza a costela aqui prendendo ela. C7 vai ter uma mobilidade maior, tá bom? Achando C7, gente, a gente pode fazer a contagem para cima, né? E aí a contagem é bem parecida com o que nós vimos nos outros processos espinhosos, né? Achei C7, mais ou menos um dedo transverso de espaço, a gente vai achar C6. Mais ou menos um dedo transverso, vamos achar C5. E assim sucessivamente, tá? A única vértebra que a gente não vai conseguir palpar o processo espinhoso é o atlas, né? Até porque o atlas ele tem um arco posterior e o arco anterior tem um resquíciozinho aqui de processo espinhoso, só que a gente não consegue palpar, né? Porque aqui logo abaixo do osso occipital existem ligamentos bem fortes, músculos, e a gente não consegue chegar nessa região. Porém, o atlas a gente consegue palpar, ó, facilmente o processo transverso. E aí deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, virando, tá? Tem até a autopalpação, depois eu vou mostrar isso para vocês em outro vídeo. Só que aqui, ó, nós vamos pegar a mandíbula como referência e esse ramo aqui, ó, o ramo vertical da mandíbula, a hora que a gente aprofunda a palpação bem atrás, ó, dessa curvatura, desse ângulo, quando a gente sobe aqui o ramo vertical da mandíbula, nós vamos tocar, ó, no processo transverso do atlas, tá? Então a gente consegue palpar ele dessa maneira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Seria mais ou menos isso, ó. Aqui a mandíbula, então vou achar o ramo vertical e, ó, aprofundo a palpação. E aqui eu percebo uma superfície rígida, uma superfície abaulada, que é o processo transverso do atlas, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para o nosso esqueleto. A importância, gente, de achar os processos espinhosos, né, é pelo seguinte: várias manobras nós vamos estar utilizando, né, para o tratamento, fazendo a mobilização desses processos espinhosos. Tá? Então depois nós vamos aprender as técnicas. Existem técnicas de mobilização a 45 graus, existem técnicas de mobilização utilizando o dedo em forma de pinça, né? Então isso mais lá na frente vocês vão estar aprendendo. Uma outra forma de eu achar os processos espinhosos das vértebras cervicais é vir aqui, ó, paciente em decúbito ventral. Nós vamos palpar aqui, ó, bem na linha mediana do osso occipital, e aí a gente aprofunda a palpação. A hora que aprofundar a palpação, nós vamos tocar no processo espinhoso do axis ou de C2. Então a gente vai tocar no processo espinhoso e depois nós vamos descendo, identificando os outros processos espinhosos. Tá? Além dos processos espinhosos, gente, é muito importante aqui nessa região nós identificarmos as faces articulares, tá? Ou os processos articulares.
Aqui a gente vai usar bastante também para tratar os nossos pacientes. E aí é bem fácil, a gente identifica um processo espinhoso, colocamos 2 dedos transversos e o segundo dedo vai cair exatamente em cima dos processos articulares ou das faces articulares, certo? Então, ó, um outro exemplo aqui, a gente vai pegar C6, tá? Coloco 2 dedos transversos, o meu segundo dedo, ó, cai exatamente em cima da face articular ou do processo articular de C6, tá bom? Existe também uma palpação, gente, aí essa a gente faz com formato de gancho, só que essa incomoda um pouquinho e em termos assim, terapêuticos de tratamento a gente não utiliza tanto, né? Que é a palpação de fato dos processos transversos, tá? Então a gente teria que achar aí as faces articulares e depois entrar com o dedo em gancho para conseguir palpar os processos transversos das vértebras cervicais. Porém, essa palpação tem que ser feita de uma forma um pouco mais delicada, porque pode gerar dor, pode gerar incômodo ao paciente, tá bom? Mas, de um modo geral, como eu falei, nós vamos usar bastante, né, a palpação dos processos espinhosos e das faces articulares, ou processos articulares, tá bom? Bom, pessoal, então nós vamos iniciar aí a palpação na região cervical, tá? E aí, lembrando, são 7 vértebras, né? Atlas, axis, depois C3, C4, C5, C6 e C7. Lembrando que as 3 vértebras, que são chamadas de vértebras atípicas, né? O atlas, o axis e C7, nós também vamos estudar de forma diferente. Aqui a gente vai ver que a palpação delas é um pouquinho diferente das outras, tá bom? Vamos iniciar por C7, que aí C7 passa a ser o nosso parâmetro. A partir do momento que a gente identifica C7, tudo para cima, a gente sabe que são vértebras cervicais, tá bom? Então a gente pede para o nosso paciente fazer uma ligeira flexão inicialmente e a gente percebe, ó, uma vértebra mais alta, uma vértebra mais elevada. Provavelmente essa aqui é C7. E aí, para eu tirar a dúvida, palpo o processo espinhoso de C7, mais ou menos um dedo de espaço, e aqui eu estou no processo espinhoso de T1. Para fazer a prova, eu peço ao meu paciente fazer um movimento de extensão e uma ligeira rotação. E a gente percebe aqui esse processo espinhoso movimenta mais. Esse processo aqui está praticamente parado do terceiro dedo, tá? Então aqui mostra que eu estou em C7, tá? Achando o processo espinhoso de C7, a gente faz aquela contagem. Um dedo de espaço, C6, mais um dedo, C5, e assim sucessivamente, tá? Nós vamos fazendo e contando aqui todas as vértebras da região cervical. Só que agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma, né, para a gente analisar também como é que faz essa palpação. Bom, a palpação agora da região cervical, gente, o paciente em decúbito ventral, a melhor maneira da gente fazer, a maneira mais simples é a seguinte, ó. A gente vem pelo osso occipital, a hora que terminar o osso occipital, a gente aprofunda a palpação, vai sentir aqui uma proeminênciazinha, que é o processo espinhoso de C2, tá? E aí, a gente segue a palpação, aqui, ó, aprofunda a palpação, C3, um dedo de espaço, C4, um dedo de espaço, C5, C6, C7, tá? Então aqui, ó, sétima vértebra cervical, processo espinhoso, e aí a gente só subindo novamente, nós vamos achar aqui até C2. Achando os processos espinhosos, gente, a gente faz o seguinte, ó, achei aqui um processo espinhoso, vou colocar, ó, 2 dedos transversos. Esses 2 dedos transversos, o segundo dedo, ó, cai em cima da face articular dessa vértebra, certo? Mesma coisa, ó, do outro lado. Deixa eu achar aqui mais aqui embaixo. Achei aqui o processo espinhoso, 2 dedos transversos, o segundo dedo, ó, cai exatamente em cima da face articular, do processo articular, tá? Para nós palparmos o processo transverso, gente, o processo transverso ele fica um pouquinho mais à frente, né? Então a gente tem que aprofundar a palpação, fazer como se fosse um movimento em gancho, e aí a gente consegue palpar os processos transversos.
porém essa palpação pode ser dolorosa. Tá? E clinicamente, né, e principalmente para tratamento, a gente não usa tanto a palpação do processo transverso. A gente usa muito mais a palpação dos processos espinhosos e a palpação das faces articulares ou dos processos articulares, certo?